Ok, meus amigos, muito boa noite. Nós estamos chegando mais uma vez aqui pela TV Nova Nordeste e vamos apresentar o programa Voz do Planalto. Todos os domingos nós temos esse encontro com os meus amigos, com as minhas amigas que acompanham o nosso trabalho há exatamente 6 meses. E hoje eu tenho aqui os nossos convidados, que daqui a pouco eu vou apresentá-los aqui para os nossos telespectadores. Eu gostaria de início agradecer alguns convites que eu recebi aqui. Por exemplo, eu recebi esse convite da Câmara Municipal da cidade de Limoeiro. Este convite, meus amigos, refere-se exatamente à homenagem que a Câmara de Vereadores de Limoeiro prestará ao Ramos Silva, dando-lhe o título de cidadão limoeirense. Aliás, essa festa estava marcada para o próximo dia 11 de julho, uma quarta-feira próxima, mas infelizmente não vai acontecer, por conta do período eleitoral. Nós, os vereadores da cidade de Limoeiro, que por unanimidade aprovaram este projeto, exatamente vão marcar uma outra data, logo após as eleições que vão acontecer no dia 7 de outubro, e a partir daí nós convocaremos os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos ouvintes, telespectadores, para acompanharem esta homenagem que prestarão ao Ramos Silva na cidade de Limoeiro. Desde já eu já agradeço a todos os limoeirenses, em especial os vereadores que representam o povo da cidade de Limoeiro. Bom, e eu gostaria de falar também do livro Jornais e Jornalistas, Imprensa Pernambucana. Pesado o livro, né? Mostrar aqui, Theo, para os telespectadores. Este livro conta a história dos jornais e dos profissionais da imprensa, dos jornalistas. E o Ramos Silva, a Voz do Planalto, não é? A Voz do Planalto, principalmente, a história do nosso jornal está exatamente inserida neste livro. Nós tivemos o privilégio de estar aqui entre as feras do jornalismo pernambucano, em 3 páginas, inclusive, contando um pouco da nossa história, do nosso trabalho e a história profissional também do Ramos Silva. Muito obrigado ao Jorge José de Santana, este grande escritor, este grande jornalista que Pernambuco o respeita pelo seu trabalho. Obrigado de coração. Bom, meus amigos, hoje no programa Voz do Planalto eu tenho 2 convidados especiais, né? Vamos falar sobre saúde e sobre o crescimento desta região da Mata Norte. Nós vamos apresentar o doutor Aldo Mota, né, esta figura que Pernambuco conhece pelo seu trabalho, né, pela sua atuação há muitos anos no nosso estado e na nossa região da Mata Norte. Um outro convidado nosso é exatamente o doutor Eduardo Miranda, que também está chegando para a nossa região. Ele já atuava e já atua na nossa região da Mata Norte, mas está implantando aqui na nossa cidade uma clínica moderna, com a participação de vários especialistas na área de saúde, né? E também está investindo aqui, né, num condomínio sensacional. Aliás, eu já falei isso no domingo passado no programa, né, Voz do Planalto. Este condomínio será montado, será implantado exatamente ali no município de Tracuém, às margens da BR-408, bem na entrada da cidade de Tracuém. Vamos falar sobre tudo isso. Vamos inicialmente cumprimentar o grande médico, doutor Aldo Mota. Doutor Aldo, muito prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Ramos, boa noite aos ouvintes. Eu me sinto orgulhoso de ter recebido esse convite e de participar mais uma vez de um programa de televisão onde nós podemos
emitir e conversar sobre uma coisa, ou sobre as coisas importantes da saúde. Saúde esta tão importante para a comunidade, para os pobres, para aqueles menos assistidos, para os previdenciários, para o pessoal do SUS, que por isso ou por aquilo, por motivos que a população sabe, tem uma assistência muito precária e, acima de tudo, padece daquelas melhores condições da evolução da medicina. É verdade. E tudo isso, doutor Aldo, a gente vai falar no nosso programa das condições, né, a atuação na saúde, em especial aqui na nossa região da Mata Norte. Doutor Eduardo Miranda, gente, é um outro médico bastante conhecido no nosso estado de Pernambuco. Ele é oncologista, né, e está aqui participando também do nosso programa. Doutor Eduardo, muito boa noite. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Boa noite, Ramos Silva. Boa noite a todos os telespectadores da Nova Nordeste. Eu quero fazer uma saudação especial ao doutor Aldo Mota, que é um ícone da medicina pernambucana e da zona da Mata Norte, que todos nós admiramos muito, e a você, que se ele é um ícone, você é uma legenda do jornalismo da nossa região, que tem feito um esforço tão grande em relação à divulgação das coisas importantes, e nesse nosso caso de hoje, em relação à saúde das pessoas que vivem aqui na zona da Mata Norte. Mas olha, o doutor Aldo Mota, gente, ele acreditou em Carpina. Mais do que isso, ele acreditou na região da Mata Norte. Se implantou em Carpina, ele vai contar essa história, não é? Há muitos anos. E, de repente, Carpina ganhou o primeiro hospital de referência desta região, não é? Pois é, e ele vai falar exatamente sobre isso. Doutor Aldo, conta essa história pra gente. Eu inclusive, por lápis, não cumprimentei o doutor Eduardo, e desejando as boas-vindas para a região, onde valores são bem aceitos, aqueles que vêm engrandecer a nossa região. A Ramos Silva é um fato natural que toda Mata Norte, todo o estado de Pernambuco conhece. Um batalhador, um jornalista criterioso, um homem de ideias, que lançou o jornal, e o jornal hoje é uma potência, não só da região, como do estado de Pernambuco. Carpina sempre foi e sempre será aquela cidade onde alguém que tem uma visão se instala por aqui. Infelizmente passou fases onde os terrenos nobres foram mal utilizados. E hoje, para crescer, tem que ampliar pela zona rural, em áreas que não são tão boas como aquelas que existiam. Quando eu cheguei em Carpina, pelos anos de 65, eu não vim aqui por acaso. Eu vim aqui porque eu tinha uma previsão e fazia exatamente uma avaliação daquilo que Carpina representaria para Mata Norte, como Gravatá e como outras tantas cidades que se desenvolveram tanto. Só que Carpina na época era maior do que Gravatá. Hoje Gravatá talvez some 10 ou 12 Carpina, por uma questão de projetos, de criativos e de pessoas que dirigem a cidade, utilizando o potencial turístico, utilizando seu clima, as suas condições, e Gravatá cresceu. Carpina, e não lhe atrapalhando, e a duplicação da BR-232 contribui muito para o crescimento de Gravatá. O acesso sempre, através de boas estradas, permite um bom desenvolvimento. E aquela condição de Carpina. Carpina não pode ser entendida como uma cidade que não tem um desenvolvimento. Tem clima, tem água, tem terrenos, tem um povo acolhedor, sobretudo um povo acolhedor. Aquele povo que transforma aqueles que vêm para a região em ídolos e transforma aqueles que vêm para a região naquelas pessoas reconhecidamente qualificadas, dando a eles aquele valor. Então, Carpina representou, na época que eu fiz a opção,
aquilo que de melhor que poderia acontecer. E em pouco tempo, eu realmente criei o Hospital das Clínicas de Carpina, que atravessou um período muito grande de auge como o melhor hospital da região. Aquele hospital que poucos doentes eram transferidos para Recife. É verdade. Agora, doutor, o doutor Eduardo Miranda, ele pensa exatamente como um amigo pensava no início e continua pensando, né, sobre esse crescimento de Carpina e está investindo na cidade, né, doutor? Exatamente, eu concordo plenamente com o doutor Aldo Mota, no sentido de que essa região da Mata Norte, especialmente Carpina, tem uma vocação e uma perspectiva que se anuncia como cada vez mais progressivamente em direção ao desenvolvimento, em direção à expansão, em direção à instalação de novos serviços, novas modalidades de assistência, inclusive na área médica, não é? É verdade. O Carpina tem, eu conheço, que já estou convivendo aqui, não especificamente como médico, mas convivendo aqui, me relacionando com as pessoas da região desde 2004, né? Mais frequentando a cidade de Tracunhaém, mas eu conheço muitas pessoas aqui, muitos comerciantes, muitas pessoas da sociedade de Carpina, e noto, identifico claramente essas características positivas que também o Dr. Aldo Mota citou aqui. Então nós vemos com segurança absoluta a perspectiva de uma expansão da cidade após uma série de investimentos que estão sendo feitos na redondeza e evidentemente em relação à duplicação da BR, que permite um acesso mais rápido e mais seguro. Todos esses fatores estão confluindo para a gente ter a perspectiva de haver uma grande expansão na nossa cidade. Mas olha, eu tenho muito que conversar aqui, muito que perguntar ao doutor Aldo Mota, como também ao doutor Eduardo Miranda. Mas nós vamos ao intervalo comercial, né? É muito rápido e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Voz do Planalto, aqui pela TV Nova Nordeste. Até já. Bom, meus amigos, voltamos com o nosso programa aqui pela TV Nova Nordeste. Doutor Aldo Mota, o doutor Eduardo Miranda falava agora exatamente sobre esse crescimento aqui de Carpina e da região da Mata Norte. E o interesse dele de já estar investindo nesta região, né? Como é o caso de Tracunhaém, que daqui a pouco ele fala sobre o condomínio que ele pretende implantar naquela cidade. Aliás, eu já estive observando a planta, a ideia dele é sensacional, meus amigos. É sensacional. Mas, doutor Aldo, a duplicação da BR-408, né, que dá acesso à nossa cidade, eu acho que Carpina, com essa duplicação, vai virar um bairro do Recife. Não é? Exatamente. Como o exemplo da 232, que facilitou o tráfego entre as diversas cidades da região, daquela região, essa duplicação vai realmente representar o ponto de partida para um maior desenvolvimento desta região, não só de Carpina, como Limoeiro, como Nazaré da Mata, como Tracunhaém, como Timbaúba, e tudo isso é necessário boas pistas, bons acessos e, acima de tudo, um cuidado muito importante com a segurança. Com a segurança. Carpina tem o privilégio de ser uma cidade de um planalto. Planalto de Carpina. Não tem cheias, não tem alagamentos, tem bastante água para quem quiser se instalar aqui. E um convite para aqueles empresários, aqueles que tenham uma visão maior do desenvolvimento da região, que procurem se instalar em Carpina. Carpina oferece tudo que uma região tem para um melhor desenvolvimento. Está aí o exemplo do doutor Eduardo Miranda, que está trazendo para a região, não só na parte médica,
como também na parte empresarial, a criação de um condomínio. Condomínio esse que a população daqui tem que entender o que é condomínio. Tem que entender o padrão de condomínio. Tem que entender a disciplina de um condomínio. Exato. Os direitos e deveres de todos. Aquilo é uma espécie de uma cooperativa onde todos se entendem, todos têm o mesmo objetivo, ou seja, aqueles critérios onde tenha conforto, tenha segurança e possa viver tranquilamente com seus familiares. Doutor Aldo falou aí em condomínio, doutor Eduardo Miranda, aproveita e vamos falar desse condomínio. Ele será implantado exatamente na divisa Carpina com Tracunhaém, né? No município de Tracunhaém, é evidente. Mas aí me fale um pouco dele, das condições, da infraestrutura. Pois não. Na verdade, a nossa atividade principal sempre foi há muitos anos, há 30 anos, na verdade, de médico, não é? Sou cirurgião, cancerologista. Sei. E nós temos uma clínica na cidade do Recife chamada Unionco há já 19 anos. Temos uma equipe grande de médicos que são relacionados com a especialidade de oncologia, não é? De cancerologia, de médicos clínicos e de diversas especialidades associadas. E a questão do condomínio foi mais ou menos uma circunstância em que nós fomos envolvidos por sugestão de alguns amigos, inclusive daqui, já que nós temos uma propriedade lá em Tracunhaém, ali na beira da pista, na entrada da cidade, e que essa propriedade, na verdade, as propriedades aqui, a terra está se resumindo a áreas muito limitadas por conta da valorização, e foi sugerido que a gente empregasse uma parte dessa propriedade para constituir um condomínio, né? Que na verdade é um condomínio com em torno de 160 lotes, num lugar bastante aprazível, porque tem um rio que passa lá, que é o rio Tapinaçu, que nasce aqui em Carpina, não é? Um rio perene, um rio bastante agradável, tem uma topografia muito favorável e é na beira da pista da BR-408. E tem um fator adicional que nós, por sugestão de pessoas, de arquitetos daqui, inclusive, pessoas amigas e de outros lugares, nós agregamos a esse condomínio uma coisa que eu aqui em Pernambuco só conheço um único caso, que é exatamente na cidade de Gravatá, que é agregar um hotel fazenda modelo ao condomínio. E então as pessoas vão poder usufruir do condomínio e do hotel fazenda. Aliás, que não existe aqui na região, doutor Aldo. Exatamente, é uma das carências grandes da região. Exato. É a presença de um hotel, a presença de áreas, além de pousadas, que tanto tem em outros municípios, como é o caso de Gravatá. Exato. Agora, então, a sua ideia brilhante, a previsão aí a sua ideia brilhante de trazer esse tipo de empreendimento para Carpina. É verdade. Que previsão nós teremos? Nós acreditamos ter um período das chuvas agora que tem uma certa interferência em relação à abertura de ruas e tudo isso, mas acreditamos que daqui a 2 meses a gente vai estar fazendo o lançamento. O projeto arquitetônico já está pronto, o projeto relacionado com a topografia, com os modelos de distribuição dos lotes, foram feitos por um importante escritório aqui de Recife, e foi estruturado de maneira a oferecer à pessoa que vai morar ou que vai ter uma casa no condomínio, como ele disse, uma estrutura de um hotel fazenda, não é? Tem uma criação de vacas de leite que já existe lá, de carneiro, de galinha, de capoeira, de uma estrutura de lazer, não é? Bastante agradável, não é? Muito bem estruturada, muito bem planejada, então acho que isso vai ser uma coisa muito boa. Doutor, a curiosidade do telespectador, nessa altura tem muita gente curiosa, não é? Para saber as facilidades, se isso vai ter o apoio da Caixa Econômica, pode servir a Caixa Econômica, se vai custar muito caro, como é que a gente pode passar para o telespectador exatamente? Bem, as condições. Na verdade, foi feito um estudo em relação aos preços, eu acho que está no valor que é bem acessível para as pessoas e de uma maneira que vai ser facilitada ao longo de muitos meses. E, felizmente, nós temos também a parceria com a Caixa Econômica, a agência aqui de Carpina, que é uma administração bastante ativa da Caixa, que busca novos negócios, e nós temos a parceria com a Caixa Econômica também para dar essa modalidade de
de a pessoa adquirir o lote através do sistema financeiro. Muito bem, mas vamos voltar aqui ao assunto da saúde, né? A saúde do nosso estado, a saúde da nossa região da Mata Norte. Dr. Aldo Mota, como todos sabem, ele dirigiu por alguns anos a maior emergência do Norte e Nordeste, a emergência de saúde, que foi exatamente o Hospital da Restauração. E administrou aquele hospital, essa grande emergência, numa fase dificílima, né? Em que o Estado passava naquele momento, dificílima em todos os sentidos, inclusive no momento de uma greve que vinha se arrastando a saúde pública no nosso estado. E doutor Aldo vê toda essa época, hoje ele está vivenciando uma outra época. Que comparação o senhor faz da sua época quando administrou o HR, o famoso HR, para a época de hoje, doutor? Olha, quando eu fui diretor do HR, porque eu sou cria daquele hospital, eu fui aquele cauda de plantão, aquele último cirurgião de plantão, e galguei a posição pessoal por esforço, a ser chefe de equipe, a ser diretor de divisão médica, vice-diretor e diretor. Como diretor eu passei 6 anos e meio. O hospital pertencia à FESP, na época, recebendo a manutenção tanto do Estado como do município de Recife. E era muito difícil se dirigir ao hospital, porque não havia coincidência das verbas. As verbas eram insuficientes e havia um litígio muito grande entre o Hospital da Restauração e a imprensa. E a imprensa, o hospital só aparecia como aquela instituição que prestava mau serviço, que faltava tudo. Faltava médico, faltava pessoal auxiliar, faltava remédio. Exato. Então a primeira medida que nós fizemos, sem discutir, foi fazermos uma reunião com a imprensa. É verdade. Porque é preciso saber que a imprensa é um poder não só para lhe ajudar, como um poder para fiscalizar e, sobretudo, um poder para transmitir ao povo o funcionamento de uma instituição, os momentos políticos, os momentos de dificuldade, mas para isso tem que haver uma coisa chamada transparência, e naquele tempo a transparência era maior do que hoje. Em segundo lugar, não existia a burocracia que existe hoje. Eu, como diretor, quando não funcionava a Secretaria de Saúde, eu pegava um carro e ia no Palácio do Governo. E o então governador, foram 2 governadores, mandava fazer de acordo com o que eu quisesse, porque eu nasci e vivi dentro do hospital e conhecia os problemas do hospital. É verdade. Fizemos uma grande reforma naquele hospital sem parar. Para isso, contamos com a colaboração da 7ª Região Militar, que quando eu visitei o coronel, o comandante, ele apenas disse: não vou ajudar, eu vou botar pessoal lá dentro para fazer as coisas em benefício do povo de Pernambuco. E era um gaúcho, não era pernambucano. E esse cidadão teve uma grande participação nas 2 grandes reformas que o hospital teve. Depois disso, houve uma renovação de funcionários muito grande, porque a gente tinha relatório, a gente tinha projeto, a gente tinha estatística. E essas estatísticas eram levadas geralmente a um homem que tinha sensibilidade, que, na época, que eram os 2 governadores que eu servi. Verdade. E hoje, para complicar a vida da grande emergência do HR, a demanda cresceu demais. E o número de leitos emergenciais, de unidades emergenciais, permaneceu mais ou menos estático. Só que agora, nesse governo, as coisas mudaram um pouco, com a inauguração de 3 grandes hospitais, mas que tem uma sistematização teórica e técnica que não agrada ao povo. É verdade. O povo sente a necessidade de uma diminuição da burocracia para o funcionamento da... Como o doutor Miranda sabe, que ele
pertenceu ao HR, a demanda é imensa, o número de profissionais é pouco e a remuneração insuficiente. Mas, doutor Aldo Mota, olha, a imprensa de Pernambuco agradece a este homem, a Aldo Mota, Aldo de Azevedo Mota. Porque quando ele dirigiu o hospital da Restauração, gente, a imprensa trabalhava na rampa do hospital. Não tínhamos, nós repórteres, inclusive eu atuava na Rádio Clube com o saudoso Paulo Marques, nós não tínhamos uma sala da imprensa com telefone e com máquinas de escrever, porque na época não existia computador, claro. Tudo isso foi criado, foi instalado, foi colocado à disposição de nós da imprensa pelo doutor Aldo Mota, e evidentemente que nós reconhecemos isso. Mas, olha, doutor Eduardo Miranda, o senhor vai instalar em Carpina uma das clínicas mais modernas aqui do interior do estado, né, com diversos especialistas. Me fale dessa clínica, o endereço, né, enfim. Você vai me permitir, antes disso, dizer que prestar a minha homenagem mais uma vez ao doutor Aldo, porque eu fui estudante no Hospital da Restauração durante muitos anos, e o primeiro emprego, o primeiro concurso para médico que eu fiz foi exatamente no Hospital da Restauração, onde eu fui cirurgião, não é? Nos fins de semana, e a gente tem muitas histórias. É um hospital que tem uma cultura impregnada nas suas paredes, né, com as pessoas que ali conviveram, que dão recordações realmente muito gratas aos médicos, aos estudantes que lá estiveram. Foi muito bem. O Hospital da Restauração, desde o velho pronto-socorro, ao qual eu servi, sempre foi tradicional pelos valores profissionais que lá frequentavam. Os maiores cirurgiões, os maiores ortopedistas, os maiores clínicos passaram pelo HR. Olha, era uma referência para exatamente. Qualquer doente, um profissional que serviu no HR. E doutor Miranda está dando esse depoimento, fantástico. Exatamente, é um testemunho. Mas fale da sua clínica. Muito bem. A nossa clínica pretende trazer para a cidade de Carpina um grupo de pessoas que vão trabalhar especificamente na área da cancerologia. A gente sabe que há algum tempo atrás os tumores malignos e benignos eram consideradas doenças muito sujeitas a preconceitos, não é? Até por uma falta de informação e também por uma relativa raridade na época. Hoje, as doenças tumorais, não é, que nós tratamos, elas acometem as pessoas, em geral, com a mesma frequência que as doenças cardíacas, que as doenças vasculares do cérebro, não é? Que as doenças de outra natureza e degenerativas. Não é? Todos nós testemunhamos, infelizmente, não é, um aumento vertiginoso, não é, da incidência dos tumores no mundo inteiro. Não é? Isso aí pode se dever a vários fatores, certamente, a fatores ambientais, a fatores ligados à poluição atmosférica, à alimentação, aditivos alimentares, a agrotóxicos. O fato é que isso está se avolumando de uma maneira muito grande, e nós sabemos que nessa região toda, nós já tivemos a curiosidade de observar o perímetro, no ponto de vista de quilômetros, que está desassistido de especialistas no estado de Pernambuco, é muito grande em todas as regiões, inclusive aqui na nossa região da Zona da Mata Norte, mas também no Agreste, no Sertão, existe uma carência tremenda de profissionais. Então, todos os médicos da nossa equipe, que aí tem os mastologistas, não é? As pessoas que tratam das diferentes doenças da mama, tem os médicos oncologistas clínicos, eles estão motivados para prestar uma assistência dentro das melhores condições possíveis nessa nossa clínica, que a gente vai instalar brevemente, provavelmente esse mês ainda. Bom, mas aí podemos até divulgar o local, gente. Essa clínica do Dr. Eduardo Miranda será exatamente na Agamenon Magalhães, a conhecida PE 90, né? Fica ali bem próximo à clínica de hemodiálise, que é dirigida pelo Dr. Tássio Cavalcante. Exatamente. Tássio Cavalcante, né? E na verdade essa clínica, gente, está lá naquele novo prédio empresarial do Josinaldo Ferreira. De forma que é uma novidade, né, doutor Aldo, espetacular para Carpina e para esta região da Mata Norte, essa nova clínica que atenderá aqui ao público da nossa região. É importante também que os meios auxiliares de diagnóstico, que ultimamente têm melhorado muito, que eles atinem para essas novas clínicas que existem, que vão ser instaladas, para qualificar os profissionais. E tudo isso faz com que
possamos voltar um dia a ser um grande polo médico. Para isso, estão todos imbuídos do interesse e da associação, sobretudo do esforço para tornar isso possível. Mas é exatamente isso que está acontecendo, gente. É o crescimento da nossa região também na saúde. Mas, meus amigos, se nós fôssemos aqui conversar e puxar mais assuntos com esses dois grandes nomes da medicina de Pernambuco, não é? Que Pernambuco respeita essas figuras, não é? E eu fiquei realmente bastante feliz com a participação deles aqui no nosso programa. Agradecer ao doutor Eduardo Miranda. Doutor Eduardo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao nosso programa. Eu que agradeço. Muito bem. E doutor Aldo Mota, esta figura que vai continuar com a gente aqui, de vez em quando, aqui trazendo sempre os seus colegas da área de saúde também para conversarmos exatamente sobre esse tema tão importante, gente, que é a saúde. A saúde no Brasil, a saúde no nosso estado. Doutor, eu gostaria de desejar ao doutor Eduardo Miranda sucesso pelo esforço de instalação não só da clínica, como do seu condomínio. E a você, Ramos Silva, que continue sendo o grande profissional que você é. Muito obrigado. Trazendo para a região progresso na imprensa, como nós fazemos esforço para o progresso na área médica. Muito bem. É importante, inclusive, agradecer os ouvintes que toleraram a nossa presença. E os senhores vão voltar com certeza para dar este brilho aqui, não é? Vamos dizer, essa aula, não é? E passando para os ouvintes, os nossos telespectadores, os conhecimentos na área da saúde. Bom, meus amigos, chegamos ao final do programa Voz do Planalto, aqui pela TV Nova Nordeste. A todos o meu abraço, muito obrigado. Uma boa semana que já está começando. Domingo que vem, 8h30, voltaremos com o nosso programa. Até lá, se Deus quiser.